Então, pessoal, a gente estava vendo tudo até agora na Itália. Porque a Itália é o centro da religião católica, é na Itália que está o Vaticano, é na Itália que está o Papa, é na Itália que tudo isso acontece. Outros países vão começar a se apropriar do que o Barroco fez como recurso estilístico. Então, mesmo países predominantemente católicos, como a Espanha, ou países que se tornaram protestantes, eles vão começar, os artistas desses países vão começar a se apropriar do Barroco como um recurso estilístico. Então, toda a ideia de trazer dramaticidade pelo claro escuro, o desenho que se perde no fundo, tudo isso vão começar a utilizar em cenas mais comuns, como por exemplo nessa aqui que a gente está vendo, que o Velázquez é um artista espanhol, que é um país que vai continuar predominantemente católico, mas ele está fazendo aqui, ó, a pintura é só de uma velha fritando ovos, mas ele vai utilizar esses recursos, os recursos barrocos de fundo escuro, de claro escuro, de dramaticidade, de desenho que se perde no fundo, figura que se perde no fundo, do desenho, né, sem o contorno tão definido, vai se apropriar para representar uma cena comum. Outra pintura do Velázquez que eu mostrei para vocês na sala, que a gente está vendo, é esse recurso também do claro e escuro, que é o que torna essa composição ainda mais enigmática. Também é do Velázquez, a gente está vendo aqui, ó, essa é a figura do Velázquez, e a gente está vendo aqui a tela que ele está pintando, certo? O nome do quadro é As Meninas, só que as meninas estão aqui. O pintor não poderia estar olhando para as meninas, se ele está pintando o quadro desse ângulo, se as meninas estão posando desse ângulo, certo? E aqui atrás a gente vê um espelho com o reflexo do rei e da rainha da Espanha. Essa seria a filha, né, deles, a infanta Margarida. E a gente vê todas as damas de companhia dela em volta, tudo mais. Aqui a gente olha no espelho o reflexo do rei e da rainha. Então, quem que está sendo pintado nesse momento? A gente tem as meninas, a gente tem um autorretrato do artista aqui, certo? Só que do ângulo que ele está pintando, ele só pode estar pintando o rei e a rainha, que estão aqui refletidos nesse espelho. Só que quem está na posição do rei e da rainha, nós, os espectadores. Então, essa é uma composição bastante enigmática por causa disso, tá? Ó, figura central na tela infanta, autorretrato do pintor e um casal refletido que estaria na posição do espectador, ok? Então, como eu falei para vocês, nos outros países em que a religião não utiliza imagens, os artistas vão utilizar esses recursos do barroco para produzir suas obras com outras temáticas, mas utilizando teatralidade, contraste claro-escuro e forte apelo emocional. E nesses países que não estão, não tem uma religião que instigue, que patrocine essas fontes normais de mecenato, que vocês estão vendo aqui na tela como escreve, eu não preciso soletrar para vocês, essas fontes normais de mecenato, elas estão acabando. Para esses países, a igreja não vai mais realizar mecenato, a gente está vendo nesse momento uma emergência da burguesia, então a burguesia emergente, ela começa a encomendar quadros. Então, contratar esses pintores pela burguesia emergente é um jeito deles mostrarem o poder econômico que eles estão conquistando agora, certo? E aí eles não vão retratar, então, temas religiosos, eles vão retratar temas mais comuns, novos gêneros vão começar a surgir. Então, a pintura de natureza morta, são essas pinturas de objetos, que a gente vê frutas, flores, esse tipo de pintura, tá? Que não tem nem pessoas, nem animais, e nem é uma paisagem sendo retratada. Isso vai começar a surgir. Valorização de retratos dos burgueses que vão querer se equiparar aos monarcas, né, que tinham seus retratos sempre pintados, e a paisagem vai começar a surgir também. Então, essa pintura, por exemplo, do Rembrandt, ela é uma pintura que está com uma composição em diagonal, certo? Bem marcadamente em diagonal. Ela tem um forte contraste de claro e escuro. Ela está representando uma aula de anatomia que está abrindo um corpo já morto, provavelmente de algum indigente que foi utilizado pela ciência depois. E aqui tem o professor, né, de anatomia dando essa aula. E é uma cena que não tem nada a ver com a religiosidade, mas ele está se apropriando desses recursos barrocos para fazer sua cena. E como a emoção é muito importante aqui no barroco, além da dramaticidade da cena, a gente também consegue perceber expressões diferentes no rosto de cada um. E elas estão bastante enfatizadas, porque mesmo que seja uma cena com bastante gente, o rosto está mais em evidência, diferente dessa outra aqui,
E por mais que tenham várias pessoas na cena, as emoções acabam sendo um pouco mais genéricas. E aqui não, cada um deles tem uma emoção diferente, de curiosidade, de estranhamento, isso vai aparecendo. E o Rembrandt, ele era muito conhecido por ser um retratista. Ele era um retratista muito bom porque ele se preocupava com a dimensão psicológica dentro das pessoas. Então, ele não realizava só retratos de pessoas importantes que encomendavam os quadros. Ele realizava retratos também de indigentes, de pessoas em hospitais psiquiátricos, de idosos, dessas pessoas que estariam mais à margem da sociedade. Então, ele vai procurar retratar essas pessoas para tentar entender como trazer a psicologia de alguém para um retrato. Retratar a dimensão psicológica, mesma pessoa várias vezes, não se contenta somente em retratos daqueles que podem pagar, idosos, mendigos, membros de sua família, e pinta mais de 100 autorretratos, dando para perceber tanto mudanças físicas nele, como as mudanças na personalidade que ele foi passando ao longo desses anos. Na obra do Rubens, por exemplo, o Rubens, ele é um artista que ele pinta bastante desse jeito, com as coisas, com a pincelada perdendo a continuidade aqui. Nossa, mas o que isso tem a ver com o barroco? O que tem a ver com o barroco aí é a ideia da figura e fundo, né? Da figura se perdendo no fundo, que a gente já viu, só que dessa vez não é através do contraste, é através de uma pincelada que se desfaz e que se mistura. A importância da cor, ao invés do limite do desenho, porque mais uma vez a gente acaba não vendo tão bem os limites do desenho, porque o desenho está se desfazendo em outras coisas, certo? A composição, né, em diagonal, que a gente acaba percebendo aqui, toda a cena se deslocando de baixo do lado esquerdo para o lado superior direito, certo? E a dramaticidade presente nessa cena, né, que chama as consequências da guerra. Então aí não está retratando a guerra para mostrar a batalha, está mostrando a guerra para retratar as consequências de quem sofre, de quem não está envolvido nos combates, justamente, né? Do que está acontecendo com essas mulheres, com essas crianças, ok? A batalha acontecendo aqui atrás, mas o que está mais em evidência seria esse grupo aqui, ok? E aqui, por fim, essas duas pinturas do Vermeer, trazendo a moça com brinco de pérola, bastante clara as questões barrocas, né? Do claro e escuro, da dramaticidade, da parte psicológica, a dimensão psicológica da pessoa, o olhar penetrante, né, da mulher, considerada a Mona Lisa holandesa. E aqui nessa outra pintura do Vermeer, que inclusive é a pintura que vocês vão fazer a releitura no Face, tá trazendo bastante o domínio da cor e da luminosidade pela artista. Então ele não tá jogando aquele contrastão, aquele fundo muito preto, mas ele tá trazendo uma transição de luminosidade muito clara, muito marcada. Por mais que os artistas do Renascimento já soubessem fazer aquele degradê, aquele do escuro para o claro, aqui ela está marcada de um jeito completamente diferente. A gente tem cada sombra marcada de acordo com cada fonte de luz que está chegando. Então tem esse domínio das técnicas do artista. Ele está sabendo onde jogar os focos de luz e onde jogar as sombras, ok? E de novo, ó, um tema banal, cena do cotidiano, uma cena simples, que a gente viu lá no Renascimento, que só apareciam cenas de mitologia ou cenas religiosas. Aqui no Barroco estão começando a surgir cenas mais comuns. Ok, gente?